Olá, caro ouvinte, ou espectador, como está? Espero que bem, pois com certeza aqueles que vivem no universo do artista Trevor Henderson não estão. Vindos de um lugar desconhecido, trazendo consigo tempestades violentas, pavor e incertezas. Pessoas sendo levadas sem nem sequer poderem resistir, ou ceifadas sem nem terem a chance de se defender. E acima de tudo, sendo santificados como figuras bíblicas. Esses são os The Giants, ou em português, os gigantes. A primeira imagem de uma dessas criaturas apareceu em 2018, mais especificamente em 30 de julho de 2018. A fotografia mostrava um ser de aparência quase humana, um ser enorme curvado e de membros tortos. Uma imagem apavorante. Claro que não parou por aí. A chegada dessa criatura devia ser quase como um anúncio de que algo grande estaria acontecendo e que ela não estaria sozinha. Com menos de um mês, outra chegada ocorreu. Em 6 de agosto de 2018, outra criatura surge. Um ser enorme com um pescoço longo e curvado, longo o suficiente para tocar as nuvens, e uma pele acinzentada. Como se essa aparência já não fosse estranha, vários apêndices ou, se preferir, tentáculos emergem de seu pescoço, o que mais tarde é confirmado como sendo uma ferramenta para ascender humanos. Com essa já possuindo um nome que o próprio artista deu, The Wandering Fate, a fé errante. Por mais um ano, o aparecimento dessas coisas continuou. As mais variadas formas e tamanhos foram vistos, mas nada mudou o propósito para o qual essas criaturas vieram: levar os crentes ao céu. Se eu parasse por aqui, várias questões ficariam em aberto. Por exemplo, como que essas coisas vieram para o nosso mundo? E o que eles são exatamente? Bom, vamos começar. O nome que esses seres recebem é por causa de seu enorme tamanho. Não se tem um número exato para dizer o quão grande eles podem ser. Temos avistamento de alguns deles sendo do tamanho de prédios, casas ou até um continente inteiro. Talvez a enorme diferença de tamanho não seja o critério certo para catalogar esses seres, então vamos continuar. O objetivo primário sempre foi ascender o maior número de humanos possível. Claro, essas são informações dadas por aqueles que não foram julgados por essas criaturas. Sim, julgados, pois, independente do seu resultado após ser julgado, você não teria forma alguma de nos contar os detalhes. De um jeito ou de outro, você não voltaria para contar a história. Digamos que o que eles fazem seja uma espécie de processo, onde os humanos escolhidos, avistados ou até mesmo perseguidos são classificados como dignos ou indignos. Ao ser escolhido como um indivíduo digno, parabéns, você vai ser um ascendido agora. Porém, para onde você vai? Lembra que eu disse que você não voltaria para contar a história independente do que acontecesse ao se encontrar com uma dessas criaturas? Ninguém sabe para onde você irá, cara ascendido. Mas mesmo assim, não eram todas as pessoas que sentiam pavor extremo com toda essa situação. Até porque muitos começaram a acreditar que esses seres seriam anjos do Senhor, enviados para arrebatar suas ovelhas, enquanto outros acreditavam que eram seres de outras dimensões ou até mesmo extraterrestres. Mas de qualquer forma, seria esse o prelúdio do fim? Assim como saber o que viria a acontecer algo importante, saber o que aconteceu também é. A aparição dessas criaturas não foi algo totalmente inusitado, afinal, os preparativos para sua chegada já haviam sido feitos há muito tempo. Antes de sequer as pessoas cogitarem a existência dos gigantes,
outros seres ardilosamente preparavam o nosso mundo para eles. Esses seres possuem a capacidade de viajar entre os outros mundos, assim como alguns poucos gigantes, mas para concretizar esse plano, precisavam de um jeito mais viável de trazer os gigantes. Eles surgiram misteriosamente, ninguém entendia o que eles queriam, eles apenas apareciam e diziam coisas incompreensíveis, enquanto erguiam seus braços aos céus em direção à lua, recebendo com o tempo o nome de Louvadores da Lua. E isso ficou mais evidente com a chegada de um objeto no céu, semelhante ao nosso satélite natural, a segunda lua. Servindo como uma fenda entre dimensões, esse objeto servia como uma ponte entre os mundos. Após esses dois fatores aparecerem, os Louvadores e a segunda lua, finalmente tivemos a chegada dos gigantes. Aviso de emergência de tempestade. Todos os residentes fiquem em casa e aguardem nova ordem. No início, os gigantes não faziam nada. Eram como uma pintura viva e estática. E assim como os Louvadores da Lua, ninguém soube o motivo de sua chegada, até que finalmente começaram a agir, e de uma maneira um tanto caótica. Alguns seres, como a Fé Errante, sempre cobertos por uma neblina, traziam consigo uma tempestade violenta, e foi só quando eles se moveram que começou a se entender seu propósito. Enquanto esses seres agiam no nosso mundo, percebeu-se uma diferença entre os indivíduos, que foram posteriormente categorizados em coletores e destruidores. Eu mencionei o nome Fé Errante, pois é o gigante mais conhecido, e pertence à classe coletor, e, portanto, falaremos dessa classe primeiro. Os coletores recebem esse nome pois são os responsáveis tanto pela religiosidade em torno desses seres, tanto pela ascensão de humanos. Para ascender crentes, eles possuem uma espécie de apêndice ou tentáculo, se preferir. E não só um, e sim vários. Essa característica, tanto física quanto no comportamento, categorizam esses indivíduos como coletores. Agora, os destruidores. Com a ausência de apêndices, esses vêm para, digamos que, limpar o lixo, porque todos que são julgados como indignos são exterminados. Além da extrema violência, os indivíduos pertencentes a essa classe são os mais fortes e maiores gigantes já avistados. Muito possivelmente os gigantes que possuem tamanho de cidades ou continentes são apenas os que pertencem à classe destruidor. Várias teorias surgiram em comunidades e fóruns a respeito dos gigantes na verdade serem anjos, sendo usado como uma das primeiras pistas e fundamentos o nome de Fé Errante, ou em inglês The Wandering Fate. Mais tarde, confirmado pelo próprio artista, soubemos que a teoria estava certa. E o próprio Trevor parabenizou a comunidade com isso. Mas muitas coisas ficaram sem explicação, por exemplo, a segunda lua e os louvadores. Não se tem informação de ambos, ou pelo menos eu não encontrei. Então, se eu estiver errado nessa parte ou em qualquer outra, me desculpem e deixem nos comentários. O número de gigantes que apareceram e que se tem informação é muito vasto. Tem muitos indivíduos que foram aparecendo no decorrer do ano, mas o foco aqui não era falar de cada um separadamente, então se quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso, sobre cada um deles. Bom, é isso. Esses foram os gigantes de Trevor Henderson. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. E digam nos comentários o que acharam ou ideias para um próximo vídeo. E uma última coisa. Você é digno?